Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati, aqui ao meu lado Rodrigo Perini. Estou na sua frente, na verdade. Fábio Trindade. Também na sua frente. Que bom. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom, e hoje, aqui, noite de Natal, véspera de Natal, você que fugiu daquele seu tio chato com a piada do pavê pra comer, resolveu assistir o nosso podcast publicado no dia 24. Ou Natalino. ouvir, né? Ouvir, tá lá deitado, já esperando, manguaçado. já sentindo o cheiro do peru assando. Mas a criançada, os sobrinhos correndo, Perini, tropicando um no outro. você que é um cara aí sofisticado, refinado, gosta de maionese? Não, maionese eu passo. Uma maionese. Sabia? Maionese eu passo. O mundo inteiro gosta, você não. Como é que é o nome dele? Tem a maionese e tem um outro que é Salpicão? parecido. Salpicão. Eu também Você passo. Você gosta de salpicão? Tá, passo. Olha aí, tá vendo? A piadinha do pavê, ó. Nossa. Bom, mas pra você que está aqui vendo este programa enquanto espera a ceia, vamos fazer uma retrospectiva de 2025. Separamos 10 pontos importantes do ano para fazer uma breve análise. E espero que seja breve análise, principalmente vindo do Perini. Muito obrigado. Vamos começar com um ponto importante. Salão do Automóvel, né? Depois de 7 anos, o Salão do Automóvel voltou a ser realizado. Dessa vez voltou ao AMB, num formato diferente. E, pelo menos na minha opinião, ele foi até um pouco melhor do que estava todo mundo esperando, né? De público, de conteúdo, de carros, né? Mas não foi o que talvez ele já foi um dia, né? Apesar que o evento já está confirmado para 2027, a grande pergunta é: saldo positivo do evento? E para 2027 vem as outras montadoras? Olha, o que a gente conversou com a turma lá, né, principalmente as montadoras, foi um saldo positivo. Teve venda de carro lá, bastante venda de carro. Muitas montadoras saíram muito felizes. Teve muito contato do público com os automóveis, principalmente o test drive. Era um test drive pequeno ali e tal, mas nem test drive, uma degustação, né? Você tinha acesso às tecnologias, conseguia ver. Nós mesmos fizemos o test drive com o Xangan para experimentar ali, ter o primeiro contato com o veículo. Eu acho que deu essa oportunidade. O salão realmente estava mais reduzido, mas é uma coisa que a gente já comentou aqui. Para as montadoras foi uma vantagem, porque não teve que gastar rios de dinheiro e nivelou todo mundo. Mas também, ao mesmo tempo, uma desvantagem, porque nivelou todo mundo, ninguém podia fazer um aporte a mais para ter um stand mais bacana. Se apostou muito em conteúdo, se apostou muito nos produtos que foram demonstrados. Mas a gente viu muita gente. O Motor1 teve lá praticamente todos os dias de semana e alguns dos dias de fim de semana. A gente viu muito público, a gente viu stands cheios, a gente viu movimentação, conversamos com algumas pessoas ali para entender se estavam gostando ou não. Eu acho que foi positivo. Vide a confirmação já de 10 marcas, né? Que parece. Todas que estavam no salão desse ano já confirmaram para 27. Então, sucesso, acredito eu. E para quem ficou falando, mas não era como era antes... São 7 anos de diferença. Muita coisa mudou. Teve pandemia no meio. Teve muita coisa. Então, era normal mudar um pouquinho a fórmula, mudar um pouquinho e teve um resultado satisfatório. Eu acho o seguinte, eu acho que acabaram com o salão, falando que era caro demais. E na minha visão, foi ótimo. Porque você não tinha nada e agora você tem. Fora o Perini, pensa todo mundo. Você está andando de ônibus, Sim. Você vai construindo, você compra um carro, né, um golzinho 2 portas, tal, vai aumentando até chegar num Porsche. O Perini pode ir direto num Porsche. Então, assim, a gente sempre quer ter um Porsche imediatamente, mas é uma construção. O que eu acho, né, o que eu vi e o que a gente sentiu dos visitantes, desprestigiados por marcas que têm fábrica aqui. Sim. Então, assim... Principalmente que foi um evento muito carregado pela própria Anfávia. Sim, mas assim, o cara vai lá com o carro dele, vai com o Volks dele lá. Cadê a marca? Não tá. Cadê o Golf? Não tá. Cadê o Jetta? Não tá. Cadê a Maroc? Não tá. O cara vai com a F-150 dele, vai com o Mustang. Não tem Ford. O cara é fã até das marcas Então, assim, primeiro, e agora o mais importante... E eu acho que não eram nem... Muita gente fala, eles não têm o que apresentar. Eu acho que todas as marcas que não estavam lá tinham o que apresentar.
Poxa, 7 anos, cara. 7 anos de diferença. cara, Você- A própria, tem a coisa, própria né? Volkswagen, muita gente curiosa pelo Tera, muita gente curiosa Mas pelo é Jetta, claro, pelo Golf. Sempre é uma novidade para alguém, sempre há uma novidade a se mostrar. E outra, a gente cansado de saber disso. Quando não tem novidade, mostra um conceito, Sim, mostra uma ideia, faz uma atração bacana. sim. Quer parar? Não, aumenta um pouco meu fone. Não sei se tá baixo pra você ou só no meu ouvido. Tá ótimo. Melhor, obrigado. Tá. Mostra um conceito, faz alguma ativação. Tinha produto para mostrar. E outra, muita gente falou, mas é uma grande concessionária. Não só isso. A grande questão do salão do automóvel era justamente não poder vender, né? Agora pode. E outra, você tem, cara, experiência da marca. Tem pessoas que se identificam com a marca, que querem ter um contato, que querem ver. É até bacana. A gente andando, a gente recebeu várias pessoas falando, legal, obrigado, bacana seu trabalho, parabéns e tal. A mesma coisa as pessoas querem fazer às vezes com a montadora. Conhecer um executivo, trocar uma ideia, ver um CEO, falar com alguém. Não só o fato de ver o carro, né? A gente esquece, nós estamos em São Paulo, nós temos as concessionárias aqui em volta. As pessoas não têm, normalmente não têm. Eu fui teve um dia que eu fui com meu pai, eu fui um domingo, último dia de salão, eu falei, não, eu vou e não vou trabalhar. Eu vou com ele. Eu fui pra não trabalhar. Não só trabalhar. só Pra marcar. Até tomar uma água. Até tomar. Então, assim, e o público, né? E assim, a gente achou que o salão ia ser vazio e estava lotado. Todos os stands lotados. Tudo bem. Muita gente falou, é um salão que você vê em 2 horas. Tudo bem, antigamente você ficava um dia inteiro para ver um salão do automóvel, era gigantesco. Hoje você vê um salão ali, você viu o salão na faixa de 2 a 3 horas, olhando todos os principais stands. Só que justamente isso, né? Tinha muita gente. Né? Muita gente falou, é caro. É caro. Era caro para entrar, era caro para entrar. Estacionamento era caro, estacionamento era caro. Comer lá dentro é caro? Comer lá dentro Era é caro. Mas justamente, acho que a pessoa que vai pro lazer dela lá já tá talvez, entre aspas, preparado. Né? Mas eu diria até o seguinte, transborda um pouco do lazer. Vamos supor o seguinte, você é um consumidor. Você tem lá os seus 100, 150 mil reais para comprar um carro, que é o preço que um carro custa em média hoje. Você vai até o salão com a ideia de fazer uma pesquisa de mercado para você mesmo. Você tem a oportunidade de ver todas as marcas juntas, todos os carros juntos, numa tacada só. E aí, se você não vai e decide visitar concessionários, você vai ter que fazer um pinga-pinga. Porque, tudo bem, tem grandes avenidas aqui em São Paulo que você tem grandes grupos de concessionários no mesmo lugar. Mas, de qualquer forma, você vai ter que parar o carro no estacionamento, descer do carro e vai lá, olha o carro, vê, negocia, pega o preço, sai, vai lá para a próxima, para o carro, desce, vê, negocia, sai, vai para a próxima. E muitas vezes você não tem os carros que você quer ver. Lá no salão você tinha as novidades, os carros, todos estavam ali e tudo mais. Então, o salão do automóvel não é só uma grande vitrine de experiências. É uma oportunidade do cara conseguir comparar tudo. Né? E além do que, também, como a gente falou isso no podcast passado, conhecer a marca. Sim. Né? Ver a cara da marca, ver o que está por trás, ver quem são as pessoas dessa marca, trocar ideia, porque, puxa, quantas vezes a gente andou nessa vez no salão e encontramos CEOs, C-levels, executivos da marca que estavam lá no stand, conversando com o público. A gente viu muita gente trocando ideia com o público perto dos carros, mostrando o carro para um possível cliente comprador. Então, o salão, só para a gente não também fazer um podcast baseado nisso, eu acho que foi positivo, volta-se com uma receita nova e muito interessante, porque tanto para o lado do cliente, que não tinha que andar um baita pavilhão enorme, Sim. mas também para a montadora que conseguiu nivelar e fazer ali a sua amostra. E para ano que vem, eu aposto que vai ser... Ano que vem não, desculpa. Daqui a 2 anos, ele vai ser maior, vai estar mais Agora, concentrado. Uma coisa que eu e o Fábio a gente cruzou, muita gente de montadora que não estava lá, olhando visitar o evento. Sim. E com uma impressão do tipo, Então, tá rolando. Eu falei para muita gente o seguinte, para muita gente que não foi, né? Eles perguntaram, e aí, tal? A gente tinha marcas tradicionais, tinha marcas chinesas. E eu esperava que o consumidor fosse ficar satisfeito com as chinesas, mas o que eu senti foi, puxa, a chinesa é legal, tem produto legal, pô, legal aquilo ali, tecnológico, mas deixa eu olhar tradicional.
Então, o consumidor normal ainda olha muito o tradicional. Sim. E aí E até vai, com comparação, né? Uma coisa com a isso, outra. vai conhecer. O que eu acho que foi o grande erro das marcas que não foram. Deixaram espaço para chinesas. Então, assim, você passa 100 anos aqui, tá 100 anos no Brasil, 50, 20, construindo uma marca. De repente, no maior evento que a gente tem para mostrar a marca, não vou porque não sei o que lá, vem uma chinesa e fala, eu tô aqui. Sim. Então, assim, principal vacilo das que não foram, abrir espaço para chinesas. Não foi a culpa de quem foi a culpa de quem não foi. De quem não foi. De quem não foi. E o que o Fábio falou é muito presente, né? A pessoa se sente, vamos dizer, entre aspas, abandonada, porque a marca do coração dela não estava lá. Então ele olha, puxa, o que eu vou ver no salão se a minha marca do coração... Pô, tem gente que tem tatuado a marca, carros tatuados. Então quer ir lá porque se identifica com o produto. E é o que eu acabei de falar, é a experiência da marca. Então você vai dirigindo o seu carro, não sei que marca que é. Pode ser Ford, Chevrolet, BMW, Porsche, não sei. Mas o cara chega lá, cadê? Porque assim, nós aqui... Sabemos dessa história que a indústria conta, que é difícil, que eu vou investir aqui, não vou investir ali, mas o consumidor não sabe. Sim. Então ele chega e fala, puxa, vai acabar? Aí começa o boato, vai fechar a fábrica? Vai sair do Brasil? Então assim, era... E quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Essa é a máxima que tem. Então é o maior evento e muita gente me perguntou depois da Van Premier se valia a pena ir no salão e a minha resposta foi uma só. Se você gosta de automóvel, então vá. Porque você está fomentando não só a indústria, mas como a cultura do automóvel. Eu acho que hoje, né, nós somos apaixonados por automóvel em si, né? E o fato, o salão, para duas pessoas, né? O cara que gosta de carro tá vendo o que aconteceu com o carro, né? Não só com a chegada das novas montadoras, das novas tecnologias, mas, por exemplo, a Honda com o Prelude. Ela impactou todo mundo. Tipo, nossa, eles trouxeram um carro desse... E talvez mais montadores poderiam até ter feito essa surpresa. Não fizeram, mas tinham produtos interessantes dentro do stand. Não, mas tinha bastante coisa legal, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu ouvi muita gente que trabalha com carro, erroneamente falando assim, tá uma porcaria, não sei o quê. Eu falei, cara, o que tá ali dentro é o futuro. Você trabalha com compra e venda? Daqui 2, 3 anos você vai estar vendendo que os carros estão lá dentro. Sim. Você tem uma oficina, daqui a alguns anos é o que vai entrar na sua oficina. Você estuda o mercado por algum motivo, aquele é um novo mercado. Né? A pessoa que ficou limitada na cabeça, tipo, o salão tem um monte de carro chinês e um monte de carro elétrico. Eu falei, cara, então... Não, mas tem que ver se é a pessoa que está comprando. Tem gente que vai lá para olhar para comprar. Tem outros que vai lá para passar tempo, porque gosta de carro, ver super máquinas e tal. Mas o consumidor, eles, assim, o que a gente sentiu que eles foram surpreendidos com as chinesas e surpreendidos pelas marcas não estarem. Simples. É aquilo que a gente falou. O cara vai para ter uma experiência da marca, vai porque se identifica, vai porque quer ver, quer pôr a mão, quer conversar com alguém e não tá lá, e dá a oportunidade para ele fazer isso com outra marca. Sim. Né? E aproveitando, vou entrar já no segundo ponto, que é 2025. Eu não sei se qualquer um de nós viu um ano como este, com a chegada de novas montadoras, principalmente as novas chinesas, né? De cabeça aqui eu vou listar MG Motor, Leap Motor, GAC, MG Motor. MG acho que você já falou. Já falou no começo. Já falei no começo, então já tá. Geely, a volta da Geely e, bom, pensando em divisões, a Denza com a BYD e tudo mais. E fora Jetour, né? Que não chegou esse ano, mas já anunciou. Já mostrou. J. Komoda também foi esse ano. Então, olha a quantidade de marcas que chegaram em um ano. Né? Vamos lá para jogar a grande dúvida. Tem mercado para essa quantidade de marca agora que chegou? Temos mercado para tudo isso? Então, eu acho que todas chegaram no filão que vende, né? Naquela faixa ali de 200 mil. Primeiro, para estabilizar, mostrar força, criar rede, ganhar dinheiro, e agora começa a ir para baixo ou para cima. Você pega a Geely com EX5, beleza, EX2, já falaram que tem o novo híbrido para o ano que vem. BYD foi meio assim, né? Começou lá em cima veio, e agora voltou a olhar para cima com a Denza, né?
Sim, então eu acho que elas vieram mostrando que tem tecnologia, tem produto e tal. A grande questão que a gente sempre coloca na mesa é: tem mercado, só que você tem que ter produto no preço que a gente consiga comprar. E a gente só vai conseguir comprar quando tiver condição de mercado para comprar. Crédito, juro baixo, financiamento. Então você tem ali, vamos pegar o EX2. Legal, né? Um Dolphin Mini. Tendo crédito, a galera vai comprar. Sim. Então, quanto mais produto, mais crédito, você cresce. Agora, essa faixa de 200 mil, eu acho que não cresce, não. Acho que, porque assim, é a faixa que domina hoje. Se domina hoje, é a galera que tem essa grana. Não sei se tem mais gente com essa grana. Sei lá, vamos dobrar esse mercado. Acho que não. Eu acho que a chegada das chinesas, primeiro, teve um certo... O estágio 1 foi o preconceito, né? Todo mundo não quer saber. De qual momento? Agora ou naquela isso primeira? Lá atrás, na primeira Mas vez. aí não era nem preconceito, Era- eram carros ruins. Eram carros vai. ruins. Aí, então tá, eu vou adiantar. O preconceito foi nessa primeira chegada, o quê? 4, 5 anos atrás, mais ou menos? Não, faz tempo. BYD chegou quando? Ah, não. BYD. Não, Digo eu tô quando falando, chegou em massa. Tô falando lá atrás. Não, lá atrás, o que até queimou 15 o anos filme atrás, foi sim, sim. Lifan, Sim, Xangan, sim. aquela Xangan lá, É. que era Xana, né? EFA. A própria Geely. A primeira vez da Geely aqui. Sim. Com o Pandinha, né? Então, Eu tô falando agora de BYD. Quando chegou a BYD, começou a chegar a GWM, chegou Não. as outras, teve o primeiro estágio, foi o tal do preconceito. Ah, não quero. Até conhecer, né? Até conhecer. Aí sedimentou. A BYD já está aqui, a GWM já está aqui e outras chinesas que chegaram. Então esse estágio do preconceito já está acabando, posso dizer assim, porque a gente já vê muito mais carro desses na rua. Agora, eu acho que é o estágio da novidade, porque está chegando muita novidade a preços diferentes. Então você tem carro de 110 mil reais chinês até carro de 600, 700 mil reais chinês chegando no Brasil. Sim. E aí você tem aquela coisa de já está ali, já está sedimentado, posso comprar, tem peça, ok. E por estar debaixo do guarda-chuva de montadoras importantes. Não pode ir. De montadoras importantes. Então isso já tem aquele caminho do... Tá, não é tradicional, mas tem o apoio de uma empresa tradicional, então posso comprar porque não vai dar problema. E é o que a gente sempre fala, é mais uma oportunidade para o consumidor de ter mais produtos, de ter mais novidades, de ter mais escolha, mais oportunidade de escolha e tudo mais. Ter mercado é uma pergunta complexa. Difícil de responder um sim ou não. Eu responderia nem talvez. Eu responderia tem oportunidade. Sim. Souber trabalhar, tiver preço. O nosso mercado ele encolheu depois da pandemia para coisa de 10 anos atrás, um volume de 10 anos atrás. Dificilmente vai voltar do dia para a noite ao volume de 4 milhões, que era o que a gente tinha. Mas eu acho que tem essa oportunidade de crescimento, principalmente por conta de chinesas trazendo carros com preços, não vou dizer preços menores, vou dizer com melhor custo-benefício. Você tem carro elétrico a 110 mil reais, 115 mil reais, você tem carro a combustão a 120, 125, 130, você começa a ter uma olhada diferente. Então, se bem trabalhado, eu acho que tem uma grande oportunidade da gente ter um mercado vasto de escolha, mas com volume crescente, não crescido, né? Sim. Eu acho que essa grande questão das novas marcas, acho que primeiro eu acho que nenhuma montadora entre aspas incompetente o suficiente para chegar no Brasil e não saber o que vai acontecer. Claro. Né? É tudo Eu muito acho- estudo. Acho que tem algumas que vêm na sorte. Assim, vem na emoção. Né? Não dessas que chegaram ali. Mas, sei lá, a gente pega a Séries que veio. Ali veio na emoção, o cara foi lá, viu um produto bom, vou vender. Mas Não se estruturou, não né? se estruturou, então aí você tem esses casos. Talvez quem trouxe a neta fez uma leitura da neta, foi lá, escolheu a neta, Só que a própria neta não ajudou lá. a neta não ajudou. Então, tem Eu acho que tem um ponto dessa chegada das chinesas, primeiro, né? É muito claro e já divulgado que existe o plano, lógico, de montadora chinesa ganhar o mundo. E para você ganhar a América do Sul, você precisa ganhar Brasil.
Perfeitamente. Não dá pra você, não vou ignorar o Brasil e não vou entrar. Eles querem entrar. O que eu acho que aquela primeira fase dos chineses, eles vieram ali para ser barato, só que caiu justamente na questão, colaborou, né? O chinês já tem um produto que não é bom. Aí entrou barato e prejudicou. Agora eles vieram com produtos muito diferentes do que era na época, né? E eles já mostraram. A BYD e a WM foram as primeiras a entrar e já mostrou pro mercado que existe o produto e eles têm qualidade e trouxeram as outras junto, né? Se vai ter mercado no futuro, eu não sei. A gente vai falar no podcast da próxima semana muito de lançamento 2026, que tem muito chinês que vai ao que o Fábio falou. Tem chinês que tá indo para cima e tem chinês que tá indo para baixo da linha atual, né? O que eu acho que, assim, a gente tem um bolo, né? Esses 2 milhões aí de vendas, 2,4 mais ou menos, isso não vai variar muito. A indústria, né? A Fábio fala aí em aumentar 2 ou 3% ano que vem. Sim. E ano que vem vai ser um ano difícil. Mas o que é o ponto que eu acho? Se você tem mais produtos, você vai analisar quem vai perder. Quem tiver menos entrega, tiver menos tecnologia. Então não adianta mais, eu sou uma marca de 100 anos, tenho qualidade, tenho tradição, meu carro está aqui, central multimídia bonita, motorzinho turbo aqui, transmissão aqui, e só isso aí já não vai caber mais. Não vai caber mais, né? Então, eu acho que é isso que vai ter essa mudança de mercado. O consumidor está entendendo os produtos, está vendo na rua. E aí eu acho que o que é importante, confiança no produto já tem. Já sabe que tem qualidade. Conhecendo a tecnologia, qual que é o medo agora? Você comprar carro de uma marca Essa e marca ele morrer. despencar, né, o preço. Né, que Sim. algumas chinesas não têm uma estratégia. Elas mesmas já derrubam o preço do carro dela. Então, assim, quem tem um plano sólido, conhece o mercado, tem muito brasileiro vindo de outras que sabe fazer uma marca se valorizar o seu cliente. Eu não quero comprar um carro por 150 mil e daqui 2 anos ele valer 80. Ou eu comprar um carro de 200 e olhar na TV ele por 150 daqui 3 meses. Promoção, né? Sim. Mas a gente conversou com muito executivo dessas montadoras chinesas e tem executivo que fala: a gente não faz essas promoções porque a gente sabe que vai quebrar o cliente que está com o carro. Então, a gente faz outras coisas, né? A taxa zero, algumas isso aí coisas. é um respeito a quem comprou. Porque a grande questão é justamente essa. Comprei o carro a 250. Dá 3 meses ou 1 ano. Vai dar 1 ano. Vou vender meu carro. Quanto que ele tá? Tá valendo 200. Tá, eu anuncio a 200. Aí a própria montadora vende esse carro, o meu carro zero a 200. Falei, tá, então eu vou perder mais dinheiro no meu usado. Você desvaloriza toda a tabela. Você vai jogando o carro pra fora, né? Então tem muita montadora que tá com essa tática do 180 por 120. Aí o cara que comprou o carro falou: cara, eu paguei agora 180, já pus a 150 agora. Então é melhor. Tem montadora que faz o esquema da taxa zero, da documentação, da valorização. Ajuda o cara a comprar o carro, mas não joga o preço do carro dele pro escanteio, né? E a gente sabe, o brasileiro, eu acho que é um dos mercados que mais valoriza a questão do quanto meu carro vale depois do mundo inteiro, né? A gente tem tabelas de valor de revenda. Então. Mas aproveitando esse tema das chinesas, citem quais são os destaques de cada marca dessas que chegou para você e para você, senhor Léo e Perini. GAC, acho que o GS4, o híbrido, GS4 também tá vendendo concordo. muito. E a tecnologia híbrido pleno caiu no gosto do brasileiro, sem precisar recarregar, sem precisar de muito complexo, é um SUV com uma dimensão, boas dimensões e um preço bem legal que ele veio. Da MG eu ainda estou tentando entender um pouco, mas a gente teve um contato com o SUV, o S5, se eu não me engano. Um ótimo carro, mas ele perde um pouco na questão nova, né, de tecnologia de conectividade, painel, ele perde um pouco nessa coisa, entre aspas, videogame dos novos carros. Que mais? Leapmotor, só tem o C10. Achei interessante a tecnologia de... O carro que perde do videogame, você estava falando, é o MG. MG, ok. O Leapmotor, eu achei interessante a estratégia de trazer com extensor de autonomia, né? Para quem ainda tem medo do elétrico ali, tem uma opção com um motor que não traciona, mas carrega a bateria. É uma tecnologia, não é exatamente nova, mas é interessante. Quem mais? A gente colocou... Geely. Da Geely, o X2, pelo preço e pelo carro,
Tamanho do vai carro, muito espaço bem, interno. né? Ele tem um preço de Dolphin Mini, mas tamanho de Dolphin, numa faixa de preço ali que você pega um cliente de HB20, de Onix, o cara já entra já olha pro carro elétrico com um olhar diferente. Tem mais alguma marca? Getúlio não tive contato com o carro e o carro nem foi lançado ainda, O né? Getúlio eu vi, vai bagunçar, hein? O Xangan Tá. também, que a gente viu no salão, Xangan. que tinha aquela solução interessante de ser uma picape coupé, Sim. o utilitário esportivo. Sim. É, isso aí vai mistura. ser muito louco. E da Omoda Jayco eu achei interessante a estratégia com o Omoda 5 Heavy também, pelo híbrido a R$160 mil, um carro com visual coupé que tá na moda também, e um sistema híbrido pleno que, mais uma vez, acho que é o que o Brasil mais se adaptou até agora. Você não sei se você falou e eu não registrei, mas eu acho legal também pontuar o Cyberster da MG, que é um Sim, um conversível. conversível de 2 lugares elétrico, que vale aí os seus 500 mil reais, que faz, vamos dizer assim, a vez e performance de carros muito mais caros, né? Sim. Portas tesoura, conversível, 0 a 100 abaixo de 3 segundos. Então, assim, achei bem interessante a proposta, um carro moderno, abre a porta pelo controle, porta elétrica, aquela coisa arada toda. Bonito. Tô curiosíssimo para andar, a gente ainda não pegou, mas tô curioso para andar, para sentir a performance. Você vê o perfil, né? Eu falando de SUV de 200. Não, mas eu acho Mundo interessante, real, né? eu gostei. X2, bom preço, tal, GS4. Me chamou a atenção. Claro. Porque eu achei bacana, é um Sim. carro diferente, porque assim, muitas vezes a pessoa está procurando um esportivo, é um carro que vai ficar mais tempo parado do que andando, porque o cara vai querer tirar no domingo ou fazer uma viagem, e por ser elétrico ele não tem tanto problema em ficar parado. Agora, eu quero puxar a orelha da dona Chevrolet. Que ela lançou o Spark, só que nós nem vimos o Spark. Sim, não damos Teve só ainda. um evento de lançamento. Ela começou a produzir no Brasil e nós não vimos ainda o Spark. O Então, próprio Captiva, né? Também parece o Captiva foi mostrado e tal, não lançou, então ainda ok. Nós não vimos no Brasil, vimos em Xangai, no salão lá na China. Antes de ser Chevrolet, né? A gente até fez matéria, tem vídeo e tem tudo. Não, eles até mostraram aqui, mas o que eu acho estranho é um carro com essa importância Tá muito escondido. ser ainda. um SUV elétrico Eu de tô achando entrada, que eles estão acessível. esperando justamente começar a produção do Ceará para começar por os carros. Talvez para ter um acerto mais brasileiro. Acho que nem um uma acerto, coisa. acho que just pra mostrar, tipo, ele é nacional, sabe? Não sei, pode ser que tenha alguma coisa aí no jogo. Vamos ver. E é até bom que a gente entra no seguinte, no outro ponto Próximo do ano. tópico. Tivemos também mais outra coisa que a gente viu muito, foi o início de produção de carros eletrificados no Brasil, né? Vemos um mercado crescendo e as montadoras, por questão, lógico, tem questão de imposto, de incentivo e tudo mais, mas começamos a produção local de eletrificados. Até então a Toyota fazia os eletrificados, né? No Brasil, e ela sempre se destacou nisso, mas tivemos também, mais recentemente, só para citar 3, a BYD, que é a fábrica em Camaçari, começou a montagem de alguns dos seus modelos no Brasil, a GWM, começou com Power e H9 diesel, mas já começou o H6 também híbrido nas 3 versões, já com produção em Iracemápolis, e a própria Chevrolet também com a estratégia junto com a Pace de montar o Spark no Ceará de eletrificados, né? Qual foi o primeiro híbrido plug-in produzido no Brasil? BMW X5. também. Então, também. Esse movimento, então, ele é de toda a indústria, né? Não é só das chinesas. Sim. Todo mundo... E teve a promessa também da Omoda, Omoda e Jayco, de trazer a fábrica para o Brasil, sedimentar ali a sua operação e fazer essa fábrica que ainda falou, ventilou a intenção, mas ainda não confirmou O nada. Fábio recentemente esteve com o novo VP, né, Da Omoda e Jayco. Jayco, que é o Roger Corazza, e ele falou bastante disso, né? Olha, o que eu diria para o mercado, se prepara. Se prepara. Se prepara, porque agora vem... né, um profissional que domina o mercado. Conhece bem Brasil. Ele ficou extremamente surpreso com a linha de produtos que a Omoda e Jayco terá. E ele falou que vai ser agressivo. Não, e olha, pelo que a gente já viu no Salão de Xangai, o Omoda que era 3 virou 4, porque eles vão fazer um menor, que vai ser a versão 3. E com a promessa agressiva de preço que a gente já vê aqui com o Omoda 5, um carro híbrido, né?
de 149 mil reais. 159. 159? Acho que é 159. Assim, 10 conto aí. Nessa faixa aí, vamos colocar assim. É uma promessa que está sendo cumprida de agressividade, porque o carro veio com um preço muito bom de mercado e o Jayco 7 e o Omoda 7 também tem um preço interessante no seu porte. E isso vamos fazer uma redundância aqui, vai voltar de novo no que a gente falou no tema anterior, né? É mais opção, é mais escolha, é mais tecnologia e um custo-benefício interessante. Sim. de novo, né? Eu acho que vai complicar para aquele cara que compra um carro turbo, chega lá, ó, meu carro faz 12 e o vizinho comprou esse Faz super 20. híbrido, faz 27, 30, 35, 1.500 de 37, autonomia. como a gente já fez em teste com esse carro. 37 km por litro, cara. Então, Meu, é isso. é uma realidade que há anos atrás, quando eu comecei a dirigir, a gente jamais pensava em fazer mais do que 10 por litro. Você comprava combustível na farmácia Meu Deus do céu. quando ele começou Olha a o dirigir. etarismo. Não, mas falando sério, porque era algo. Não se tirar. Não, aliás, não se tira essa performance de um carro puramente a combustão. Então você ter o carro híbrido que já está aí espalhado pelo mercado em grande parcela é um avanço tecnológico muito grande. E até deixando uma mensagem aí para quem não entendeu algumas matérias que a gente fez de teste de consumo de longa duração, de fazendo o carro chegar a 1.450 Como eu km. odeio essas pautas. Eu não odeio, sabe por quê? Isso mostra onde pode chegar. Isso mostra exatamente o que eu estou falando. O avanço tecnológico que você consegue. Ah, mas você rodou com ar no mínimo do conforto. Ah, mas vocês rodaram 80 km por hora. Ah, mas não tem ar. Pega aí um carro 1980 e faz isso. Então. Eu acho que assim, tem consumidor para tudo e tem perfil de pessoas para tudo. Então a gente tem aqui perfeito. o nosso amigo Thiago Parísio, que ele é extremamente regrado e ele pode viajar lá de Pernambuco ou de Recife até Alagoas, lá onde ele vai, a 80 km por hora. Sim. Né? 600 km de distância a 80 por hora. Né? Aí eu falei, mas por quê? Por causa de estrada e porque eu quero economizar. Então, com um carro desse, ele vai e volta, vai e volta. Não, tem um perfil. Tem o cara que quer andar 120 que é o limite da via, tem o cara que fala, não, se eu andar 100, eu estou economizando porque vai sair da rotação do motor, vai baixar da linha de torque, eu vou ter mais economia, então eu vou ganhar 10 km a mais. Cara, tem tudo. Então, para quem não entendeu essas matérias, é a demonstração de onde a gente pode chegar. E explicar um pouco com essa exacerbação do consumo aonde está chegando o carro hoje. Então, quem ganha é o consumidor com essa entrada de novos players aí, novos carros no mercado. Bom, próximo ponto. Como os grupos tradicionais estão se usando marcas chinesas para brigar com as chinesas, né? Para quem não entendeu, vamos relembrar um fato, né? Vamos começar, por exemplo, com a Chevrolet, que veio com o Spark e o Captiva, que na verdade são dois projetos chineses, com muito trabalho de engenharia local. Eu espero que ao andar com esses carros realmente seja isso, com o logo da Chevrolet. Ou seja, estão usando carros chineses para entrar na briga com os chineses. A Stellantis trouxe a Leapmotor, que é uma marca chinesa que não é do grupo Stellantis, mas a Stellantis tem participação acionária dentro da marca na China. Me deu branco agora. A Renault com a Geely, né? A Geely tem 1/4 da Renault Brasil, vai começar a produzir carros, inclusive, lá na fábrica do Paraná. E outros exemplos aí de montadoras que também estão usando a sua estratégia com marcas chinesas que eles têm parceria para atacar as chinesas, né? Acho que a grande questão aí fica... O mercado tá percebendo essa movimentação dos chineses que não são chineses, talvez? Cara, eu quando eu fui na China, eu tinha ido há 12 anos atrás, aí eu voltei há 2 anos atrás, né, nessa nova onda. Eu voltei falando que as tradicionais tinham que se aliar rapidamente às chinesas. Não tinha outro caminho, não tem outra alternativa. A gente tem, né? Por exemplo, a Nissan, né? A Nissan fez uma picape híbrida na Sim. China, né? Um sedã também. O sedã que vai chegar, vai ter um sedã híbrido, plug-in que vai chegar. Então, assim, eu acho que algumas não
não tá tão evidente assim. Renault Geely, não está evidente que é Renault que vai fazer a Geely, porque são marcas separadas. Mas a Chevrolet, né, botando a marca dela no carro, ninguém sabe que é um Wuling, né, um Saik, enfim, vai ser Chevrolet. Então o cara não vai ter essa distinção. Eu vou te falar uma coisa, cara. Isso não é novidade, né? Pegar carros de outros mercados e fazer o carro ser global. Era o que aconteceu já no Brasil com o Nivus, com o EcoSport, que se cria aqui para mandar para fora, é raríssimo. É geralmente o oposto. Sim. A GM já fez isso com várias marcas chinesas trazendo aqui, coreanas trazendo aqui carros, e fez muito tempo isso com carros europeus, né? E a gente viu isso em outras marcas também, trazerem carros concebidos na Europa, projetos concebidos na Europa, para serem fabricados no Brasil. Hoje, vamos dizer assim, a matéria-prima, entre aspas, de projetos é China. E tem um porquê. Porque é mais barato, é melhor custo-benefício, é uma evolução de materiais. Você tem aços melhores, desenvolvidos com mais tecnologia e tudo mais. Não estou falando que o carro chinês é melhor ou mais evoluído que o resto do mundo. Estou falando que o custo-benefício hoje de um carro chinês é melhor. Então, está se pegando esse carro e está se difundindo para o resto do mundo. Ah, mas ainda tem carro europeu? Tem, no Brasil tem, mais caro. Não tem o mesmo custo-benefício. E as tradicionais estão usando justamente esse que é o tema que o Léo trouxe aqui para nós discutirmos, né, usando as chinesas contra as chinesas, porque viram que o custo-benefício lá é melhor. Eu acho que sim, claro. Assim, não tem como competir. Não tem. Mas eu acho que a diferença de sucesso ou mais facilidade de venda vai ser para aquelas que colocarem a sua marca. Como a Chevrolet trazia os Opel e colocava o logo dela. Perfeitamente. Como a Renault traz ou trazia os europeus, que era a marca dela, e coloca o logo dela. Fez com o Onix. Ou Dacia, o logo da Renault. Então, beleza. Agora, as outras precisam construir marca. Sim. Renault Geely. Beleza que é a Renault que vai tocar. Só que é Geely. As pessoas precisam conhecer. Né? Quem mais? Leap Motor. É Stellantis, mas... Beleza que é Stellantis, mas ninguém sabe, né? Se o cara não associa isso na cabeça dele, né, e acha assim, a Renault Geely expôs isso da forma mais transparente possível para o cara ler e falar, mas é a mesma coisa. Quando o cara lê Leap Motor, não está associado a nada. Se o cara não vai atrás, se ele não entende de mercado, se ele não entra no site para ver, ele vai achar que é uma montadora à parte. Por exemplo, a Geely, se ela colocasse ali na tampa ali do porta-malas Renault Geely, cara, esquece. Ia voar. Sim. E, assim, já tá voando, né? Já. Ia ser muito mais. Como a Caoa fez a marca Caoa com outra marca. Hyundai Caoa, Caoa Chery, agora Caoa Chang'an. Então é isso. Para mim, esse tema se resume a um belíssimo e antigo dito popular, que se não pode contra eles, junte-se a eles. Então você olha para onde tem o melhor custo-benefício de projeto, e aí você tem duas escolhas, que é o que o Fábio estava falando. Ou você traz o projeto e monta aqui, que é o que a GM tem feito com Onix, Tracker e afins, ou você traz o carro e a marca, ou você faz o rebadging, né? Que é simplesmente trazer o carro pronto, põe lá a sua logomarca e vende aqui. Então, é uma busca pelo melhor custo-benefício. E aí eu vou entrar rapidamente no tema, que é o seguinte: é muito difícil reduzir um preço de um carro feito aqui no Brasil. É muito difícil. Tem imposto, tem o tal do famigerado custo Brasil, tem um monte de coisa. Então, está sendo melhor realmente olhar para fora, não só como projeto, mas trazer o carro montado para cá. Aí agora colocou-se o imposto. Então, a gente está vendo essa movimentação de fábricas sendo feitas aqui para produzir os carros aqui. Eu acho que é importante porque, tem o custo, tem o imposto, né, tudo que a gente já sabe, mas isso era uma barreira ou uma desculpa para não se evoluir. Então a gente estava vendo lá carros super tecnológicos, né, eletrificados, e para o Brasil, não, a gente tem o Flex, tá ótimo. Não, beleza que tem o Flex, mas você pode ter um Flex com algum tipo de eletrificação. Então você trazendo essas tecnologias, esses carros vindos da China, você força todo mundo
aumentar o sarrafo também É isso. e aí ter produtos melhores. Pois é. Um outro ponto do ano que chamou muita atenção foi a crise da Nissan, né? Que acabou sendo muito falada aí, inclusive com a divulgação de planos, mudança de modelos e tudo mais, e justamente como a marca está fazendo para sair dessa crise global, né? Que não virou segredo, teve uma tentativa de acordo com a Honda, né? Por um tempo, acabou não virando, e a própria Nissan falou, não, peraí que eu vou arrumar aqui, apresentou uma estratégia de modelos, começaremos a ver um pouco dessa estratégia, acho que ano que vem aqui no Brasil, né? Mas o Fábio acho que tem um pouquinho até mais de familiaridade com esse tema e até com a Nissan, até de algumas viagens para Tóquio, uma conversa com eles, né? O Nissan, para a gente entender a importância da Nissan aqui, a gente tem que entender a importância da Nissan nas Américas. Então, quando a gente fala com qualquer liderança, né, que geralmente é uma liderança da região e depois a liderança global, eles mostram os resultados do México, Estados Unidos. Então, você pega aquele volume que eles produzem lá e compara com o Brasil. Então, o Brasil é pequeno, né, perto do que a Nissan produz aqui, né, no México, domina o mercado mexicano, vende bem nos Estados Unidos, tem produtos lá. Então, assim, às vezes a gente olha o volume ou os carros que tem aqui e acha que ela está mais ou menos, mas ela é uma marca forte, né? O problema, né, que ela está se corrigindo aí, para mim, começou naquela questão do Carlos Ghosn lá, que tinha uma fusão com a Renault, Sim. enfim. E aí, ali bagunçou. Não sei o que eles estão pagando, tiveram que pagar, mas foi ali. Então, para recuperar isso, eles são como Honda, como Toyota. O japonês, ele é muito passos lentos. A gente vê como demora para um carro chegar aqui. Fui no Japão, há 2 anos atrás, eu vi uns 50 carros prontos da Nissan, que eu não posso falar ainda. Então, eu já vi, eu sei que eles têm. Voltei agora esse ano e vi esses carros e vi alguns outros. Eu já tinha visto o Kite naquele momento. Vi o Leaf, vi outras coisas que não dá para falar. Então, assim, eles mostraram que eles têm futuro, que eles têm produto, que eles têm tecnologia. O que falta é esse acerto financeiro aí para as coisas funcionarem. Sim. Então, não é questão de falta de carro, não é questão de falta de tecnologia, enfim. É esse ajuste que a gente não tem acesso. O novo CEO, né, o novo presidente global lá, o Ivan Espinosa, ele falou que agora é a hora de ajustar isso, mas ele vê o futuro, ele vê produtos. Agora, falando de Brasil, teve a questão do Kicks, preço certo, preço errado, né? Mais potência, menos potência. Enfim, o Kicks chegou. Agora chegou o Kite, que falando, né, em Português claro. português claro, é o facelift do Kicks. Sim, o Kicks Kicks Play, né? Play, né? Ficou legal, ficou bonito, tal. Eu achei que podia ter um pouco mais de a multimídia. É o único ponto crítico que vocês, quando tiverem acesso, vão ver. Multimídia, câmera, isso podia ser um pouco melhor. Mas ele evolui também em segurança, enfim. Temos preço? Tem preço bom. É o preço praticamente do Kicks Play anterior. Não mudou. Acho que é 117 a 149. né? Tem preço. É para não brigar justamente com o Kicks. Kicks, né? Vai tendo vender. preço- Esse carro vai vender. Tendo preço, vende. Eu li uma matéria muito interessante no Motor 1 falando sobre a tentativa, né? Tentativa é uma palavra difícil, mas a apontar para esportivos como uma aposta da Nissan se reerguer no mundo, né? Lançando o Z de novo, Puxa, tem que falar um negócio disso também. Pode seguir. parando o Skyline como a gente conhece e já anunciando que ele vai sim ter uma nova geração. Eu acho que a Nissan, para o cara que é gearhead, ela tem uma presença, vamos dizer assim, no mundo. Aqui no Brasil nem tanto, porque o último 350Z que veio há muitos anos atrás, né, de forma oficial, e o Skyline veio também, mas com preço, vamos dizer assim, inacessível para a maioria dos brasileiros. Mas tem essa marquinha no coração do cara que é entusiasta,
E eu vejo muito isso com amigos que compram Nissan, que eles têm isso. Eles falam, puxa, mas é um carro bom, com preço bom, que eu gosto e eu quero continuar comprando. Eu tenho um amigo que está no terceiro Kicks, e está querendo vender o dele e comprar o novo, o que acabou de lançar. Confiança na marca. Né? Confiança na marca, já gosta do produto, acha um carro neutro, que é econômico também, mas não tem uma super performance, que tem um equilíbrio ali numa dirigibilidade neutra. O cara gosta. Sim. E é o que a gente sempre fala, né? Carro tem que sentar, dirigir e gostar. Não Sentar adianta... no volante. Tanto... sentar no volante. Não adianta ficar fazendo super trunfo de falar... Não, vai lá, senta, anda. Ah, é manco, mas... é econômico. Ah, é baita performance, mas é gastão. Então, vai muito do que você quer. E eu vejo a Nissan nesse nicho. Então, o que eu acho é assim, né, nessa última ida a Tóquio, eu andei em todas as tecnologias que a Nissan tem. Andei no GT-R, cara, meu... É legal pra caramba. Cara, assim, é um carro datado, né? Tá Mas saindo é de linha. espetacular. Você sente ali que ele é Nossa, você tá louco. antigo por causa dos botões e tal, mas é absurdo. Mas cara. você não tá nem ligando, né? Você senta ali absurdo. pra andar, você fala, pode ser antigo, não tem então, problema. assim, esse tipo de produto é o que faz a marca. É o flagship, né? Não tem jeito. Se tiver, né, se ela tiver um novo, vai trazer aqui, é um absurdo. Eu andei no Fairlady Z, cara, também. É absurdo. Meu, é absurdo, absurdo. Andei no Kikar lá no Acura, aí você entende que é para o mercado japonês. Que é um carrinho quadradinho, altinho, Pequenininho. na curva dá aquela deitadinha, né? Então é um carro molinho e tal. É para o Japão, rua pequena, velocidade baixa e tal. Andei no Qashqai, que é o Rogue, né? E esse não vem. E eu entendi por quê. Ele é muito refinado. Ele é para o mercado europeu. Caríssimo. Caríssimo para cá. Mas a tecnologia e power que vem no X-Trail faz sentido você pagar caro num carro maior. Num carro médio ali, não. Né? Ele é do tamanho do Kicks. Não, e até fazer um parêntese rápido aqui, a gente teve com a Nissan na Fórmula E, eles são campeões do mundo do ano passado na Fórmula E, e já tive uma aula com o Lawrence, que é o responsável de comunicação da equipe, né, da Nismo Fórmula E, e ele estava me explicando que o Fórmula E tem 2 motores, dianteiro e traseiro, e que habilita o motor dianteiro quando vai para um attack mode, que eles chamam. Você tem 8 minutos na prova para usar esse modo de ataque. Aí ganha mais performance e tudo mais. Ele estava me comentando o seguinte, que para eles, usar o attack mode é algo complexo, porque o motor dianteiro é igual para todo mundo da categoria. O que muda é atrás do carro. O motor traseiro é o da equipe. E o traseiro é o que você usa 90% do tempo, e esses 8 minutos você usa os 2 motores. E ele falou que o motor traseiro da Nissan é muito mais evoluído que o motor da categoria. E que quando eles usam o motor da categoria, ou seja, os 2 motores, eles têm uma perda de eficiência. E aí gasta mais bateria do carro. Então ele estava falando, a gente tem que balancear bem, porque usar os 2 motores a gente perde eficácia, ou seja, perde-se mais energia do que deveria. Então, por que eu fiz esse parênteses? Porque eles têm a tecnologia. Então, tem tudo. Tem competição, tem história, né? Tem esportes a motor, né? Legado, enfim, tem tudo. Você falou do Nismo, até um tema para um próximo podcast. Como ficam as divisões esportivas, principalmente ligadas ao motorsport, né? Esportes a motor aí, se a gente só tem SUV? Sim. Pois é. Como é que vai ficar? Pois é. Então, que é o grande, né? E vale lembrar, né, que esses segmentos esportivos dão dinheiro, né? Se gasta muito dinheiro no desenvolvimento, mas são produtos de alto valor agregado e de fidelização da marca. Né? Não é qualquer um que vai, eu vou comprar um Nismo. O cara compra um Nismo, ele sabe o que é um Nismo. Sim. Até você tem aquela máxima americana, né? Win on Sunday, sell on Monday. Yes. Né? Vencer no domingo, vendeu na segunda. E a gente vê muito isso também, para não alongar muito o tema, a gente vê na estoque com os carros que são SUVs. Hoje a bolha do carro é um SUV, porque é o mercado que mais está vendendo no Brasil. Sim. Então, no mundo, né? Teremos o Tracker V8 a partir do ano aqui. Pois é. Então é um paralelo. E até para entrar no próximo tema aí, Léo, se você me permite, que é
os novos SUVs para substituir os hatches. A gente já vê esse movimento, inclusive, em pista. Mas na pista. Na pista, o carro sendo colocado como um SUV, a bolha do SUV. Você vê cada vez mais essa entrada de carros, os hatches pequenos de entrada virando, posso colocar dessa forma, mini SUVs. Sim, o Terra, Cardian, Pulse, é toda essa turma que vem para substituir, né? Isso aí é complicado, né? Mas acho que também tem uma questão de mercado, né? A gente sabe que qualquer empresa trabalha no desejo do consumidor, né? E eu acho que as montadoras perceberam que os SUVs compactos, entre aspas, tradicionais, ficaram caros. Renegade, T-Cross, Creta. E viram que o cliente do hatch já tava tipo, mas eu queria o T-Cross, eu não quero o Polo, eu quero um T-Cross. E nasce o Terra. O cara da Renault olha, o Duster é grande, né? Tem o Cardian, né? Então eles começam a criar essa categoria, né? Entre aspas, uma criação. E até a própria Nissan Qashqai é isso, né? Eles aproveitaram, lógico, o Kicks Play para criar um carro mais barato do que o Kicks, olhando justamente para essa turma. Agora a Honda com WRV no lugar do HRV, né? Não que mate o City, mas é isso, né? É atender o desejo do consumidor, essa nova, entre aspas, nova categoria, né? E você até percebe o seguinte, a gente está com um EX2, um Geely EX2 aqui na redação, né? E andei hoje com o carro, até comentei com o Julinho, ele estava comigo, Julinho Inside Vez, o homem do sapato branco. Ele estava comigo no carro e eu comentei com ele, falei, nossa, cara, eu já tinha andado no carro, já tinha tido contato com o carro, mas hoje eu comentei com ele exatamente isso. Ele tem uma posição um pouco mais elevada para você guiar, que já é um rescaldo dessa história da SUV. O que o cara que compra um SUV ele espera? Uma posição mais elevada para guiar, uma suspensão mais robusta e uma sensação maior de robustez. Né? Que o cara olha para o carro e fala, esse carro aguenta tranco, esse carro aguenta passar num buraco, esse carro passa numa lombada. Cara, é só olhar o tamanho dos pneus do X2. Exatamente, esse é o ponto. 205 60 16. Esse é o ponto. Então não é um pneu pequeno, não. Você tem essa elevação do ponto de guiar, aí, em vez de você só elevar o banco, que a gente já viu essa solução em vários carros no mercado, você leva o carro inteiro e ele vira um mini SUV. Sim. Então, essa sensação que as pessoas querem ter hoje de guiar um pouquinho mais elevado, ter um pouco mais de curso de suspensão, mais conforto, é isso que está sendo traduzido no mercado. E a culpa disso é quem compra carro. Se você compra mais SUV, eu vou fazer mais SUV. Se você compra menos SUV, eu vou fazer menos SUV. Outro parênteses, se você compra mais carro duas portas, eu vou fazer mais carro duas portas. Se você compra menos, eu vou fazer menos. Mais automático, menos automático. É a mesma coisa. Sim. Quem dita o mercado é o próprio consumidor. Eu acho que é muito marketing, né, essa mudança. Tem evoluções no produto, que você falou, suspensão mais alta, uma posição de dirigir mais alta, mas a gente sabe que o carro, na essência, ele é um hatch de entrada. Sim. Né? Você abre o capô, você vê o suporte para ele ficar mais musculoso. Eu até gravei agora, recentemente, comparativo do Terra e do WRV, que eu mostro isso no vídeo. Você abre o capô dos dois, você vê onde acaba Polo e City. Você vê que os paralamas, eles têm um preenchimento, né? Você vê que é muito então, isso. É uma maquiagem, né? Então, mas isso em todos. Você pode pegar o carro que você tá pensando aí, abre e vai ver. Mas Corolla Cross, sim, também tem. Que é a base do Você Corolla. Volta lá atrás, EcoSport era isso. Sim, era o Fiesta. Sim. Era um Fiestão, e todo mundo falava, um Fiestão. Né? O Paralama ele tinha esse alargamento e essa elevação, e a Ford colocou um travesseiro de espuma ali dentro para ela não ficar vibrando as chapas. Então é uma solução que já vimos no mercado, não é novidade também, né? Sim. Mas que agora é mais... Mas assim, ali no Export eu ainda tenho algumas coisas. Sim, tem. Você tem versão 4x4? Sim, teve. Né? Então você tem uma suspensão realmente mais alta, robusta e tal. O problema é quando a gente vai para um carro que não tem capacidade off-road nenhuma, mas entra na classificação SUV por causa de lei. Na altura do solo, ângulo de ataque e ângulo de saída. Coloca ele na terra, esquece. Nada. Lama, esquece. Então, assim, teve uma distorção do termo aí SUV que virou tudo. Então, hoje, qualquer carro que você quiser é SUV. Acabou. Isso. Até o EX2. Fala que ele é SUV, cara. Senão, tipo, ele já é mais alto por conta da bateria, né? Que vocês falaram. Roda 16. Aumenta ali a suspensão dele. Um pouquinho mais, já atende a lei. Já. Sim.
mas Não, sim, é isso. Qualquer, acho que, bom, desse segmento, acho que até a gente vai um passo acima. Eu vi com a engenharia da Renault que o Boreal é o Cardian até a coluna B. A estrutura. O que ele ganha é carroceria. Mas aí a gente vê que é plataforma, Sim, como tem sim. a MQB que tal. Mas aí, você ok. tem essas diferenciações, mas é que tem alguns carros que ficam bem descarados, né? Como ele nasce e o que ele vira pra entrar em outro segmento. Mas no né? Boreal é bem diferente tudo, né? Porta diferente, tudo Não, diferente. é só a estrutura ali, o esqueletinho ali, mas isso é normal, né? MQB, essa base da Renault também. Um outro ponto do ano, que esse é muito interessante Muito mesmo. e que todo mundo já percebeu na rua, o crescimento do mercado de carros elétricos e híbridos, né? Eu acho interessante porque acho que o primeiro elétrico que eu andei mesmo foi o i3 em 2018, 2017. E todo mundo leva o carro elétrico assim, caramba, é carro elétrico. Eu fiz na época um vídeo mostrando a dificuldade que foi carregar esse carro, que me salvou que ele tinha um motor a combustão, mas carregar era área VIP de shopping, era caríssimo, eram 2 shoppings em São Paulo que tinham carregadores, impossível. E hoje em dia até a própria infraestrutura está longe de ser perfeita, mas já evolui. E é um pouco uma resposta do mercado. Sim. Né? Quantidade de carro elétrico híbrido que tem na rua. Eu acho que hoje, pelo menos nos grandes centros, é impossível você sair um dia sem cruzar com alguns elétricos e principalmente muitos híbridos. Eu vou assinar embaixo de uma coisa que o Fábio fala muito aqui também no podcast. Além do que a gente acabou de falar, que quem dita o mercado é o consumidor com seus anseios, desejos e clínicas, mas esse aumento de carros elétricos e híbridos é muito pelo que o carro não pode mais ter. Ou seja, ele não pode mais ter um consumo ruim. E o Fábio colocou aqui de novo hoje, ele falou, poxa, o cara compra um carro a combustão que faz 10, 12 por litro, enquanto tem carros aí no mercado fazendo 20, 30, 40 por litro. A gente acabou de falar isso. É uma coisa que daqui a pouco vai ser proibitivo. É igual para nós hoje falarmos de carro sem ar-condicionado. Sim. Numa época não muito distante, existiam carros sem ar-condicionado. Sim. Que o ar-condicionado era opcional, depois o ar-condicionado ficou algo em algumas versões, e agora, né, não agora, né, mas alguns anos atrás, o ar-condicionado virou um produto de linha. Assim como já vimos isso em rádio, já vimos isso em limpador de para-brisa traseiro, já vimos isso em desembastador traseiro. Hoje é inaceitável você ter um carro sem rádio de fábrica. É inaceitável, digo sem ser carro de trabalho, porque tem carros de trabalho hoje que não tem o rádio. Mas é inaceitável você não ter ar-condicionado, ar quente, é inaceitável você não ter um vidro elétrico. São vários itens que hoje você não deixa de ter, não deixaria de ter para comprar um carro. E daqui a pouco, o alcance, ou melhor, o consumo, vai ser algo assim. Que as pessoas vão olhar e falar assim, espera um pouquinho, mas por que eu vou comprar um carro que faz 12 por litro se eu tenho vários players no mercado que fazem 30 por litro, 40 por litro? Ah, mas é híbrido, não importa, tem essa tecnologia. Então, eu acho que vai muito nisso. Nem vão entrar na seara de lei, de incentivo, de rodízio, que é algo de São Paulo, mas eu vou muito nessa direção de que é algo que daqui a pouco vai ser mandatório ter no carro. Um nível de consumo acima de 20 por litro, com híbrido, com baterias, com apoios, enfim, com qualquer tipo de sistema. Se não tiver, tem que chegar lá. Tipo, é isso. O motor, beleza, não tem eletrificação, mas tem que chegar lá. O que eu acho desse aumento dos híbridos elétricos, enfim, eletrificados, principalmente dos plugáveis, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Estamos 2 anos com carro elétrico na redação. Sim. Quantas vezes vocês foram resgatar alguém que ficou na mão? Nunca. Em 2 anos? Fala assim, puxa, acabou a bateria. Nunca. Tivemos poucas situações do tipo... Quase. Tivemos 2 ou 3 situações em 2 anos, mas assim, casos extremos, tipo um animal que foi pra Minas e o outro que foi pra praia. Sim. Não, mas assim... Eu me senti ferido mas agora. foi culpa dele. Os dois foi culpa deles, não foi do carro. Em Minas foi uma coisa muito... Foi comigo, né? O Léo tá falando diretamente para mim. Foi com o carro. Foi com você? Foi comigo. Que eu fui com o carro contando com o carregador da cidade, porque na cidade nós já sabíamos uma cidade pequena. É uma cidade pequena que tinha um carregador. E quando a gente chegou lá, infelizmente, o carregador deu um problema, né? Ele não estava reconhecendo a carga.
E o carro em si, e aí é algo muito importante de ser falado e frisado. Que o motorista é o problema. Não. Que o carro não tinha um carregador de tomada. Peraí. Então aqui a gente vai colocar... Já vamos eliminar essa questão. Não era o carro da redação. Não, era outro carro. Era outro carro, Era porque outro carro. acontece de montadora emprestar carro elétrico Sem o carregador elétrico. sem o carregador de emergência. De tomada, exato. Então eu tava seguro, porque o carro da redação, que não precisamos esconder para ninguém, é um ID4, ele vem com o carregador de tomada. Eu fui para Minas e essa foi uma experiência que eu fiz de ir com o carro para Minas Gerais, numa cidade que tem um carregador, né? Chegar lá e não usar o carregador. Deixei o carro parado, liguei numa tomada 220, fui dormir, acordei, estava com 83% de carga. Que beleza. Mais do que suficiente de voltar. E gastando 35 centavos, porque a casa tem energia solar. O outro carro foi nos emprestado com um carregador industrial, ou seja, tomada industrial. Essa que você tem na sua casa. Não, ninguém tem essa Ninguém tomada. tem na sua Ninguém casa. tem. Então eu fiquei na mão porque realmente o carregador da cidade deu problema e eu não tinha como carregar em casa. Mas aí entra todo o nosso conhecimento e eu consegui voltar com o carro até Atibaia, ou seja, quase 150 quilômetros, chegando em Atibaia com 8% de bateria. Eu arrisco dizer que com esses 8% eu chegaria em São Paulo. Por quê? Tinha uma serra em descida, o carro em questão tinha uma regeneração muito boa, e um controle de gasto da bateria muito bom também. Eu arrisco dizer que eu chegaria em São Paulo. Mas, para não ficar na rua, eu fiz o meu programa, cheguei em Atibaia com 8%, carreguei o carro em menos de 20 minutos, o que eu precisava para chegar em casa com folga, e vim para casa. Teve perrengue? Não posso dizer que sim, também não posso dizer que não. Porque Então, eu não passei aperto. Eu vim com o ar-condicionado ligado, vim numa boa com o carro. Mas isso aí, a gente coloca, né? Novato, pega o carro, não olha o que tem. Tem que ter um carregador ali de emergência. Fomos na confiança. O outro né? perrengue, a gente pode falar, foi o Julinho, tá documentado no Inside Vis. O Julinho falou, eu vou descer com esse carro pra praia. A gente Só falou, que era um não carro vai. que não tinha uma proposta nem de estrada. Eu falei, não vai. Ele, eu vou. Não vai. Ele foi. E ficou na mão. Mas o carro também ele tinha um problema de O carro gerenciamento também de bateria. tinha problema. Tava indicando que tinha 30%, Não ele tinha, apagou. Né? Então, assim... Então, Mas esse é um carro que já era. já era. sabe? Mas Então, nós somos os early birds. Nós somos os primeiros pássaros a testar mas- as coisas. Tem que testar. Sim. Mas aí, 2 anos de carro elétrico, o que eu quero Não tivemos colocar? problema. Sem problema. Não Vocês tivemos. dois foram pro Rio pro Electric Days com o carro que a Sim, gente falou, sim. vocês não... E digo de passagem, nós escolhemos o posto de abastecimento. Sobra. E escolhemos. Sobra. Poço para ir para lá. São Paulo ao Rio. E assim, qual que é o nosso aprendizado aqui? Só reclama de infraestrutura quem não tem carro elétrico. Então, é uma defesa para o cara nem experimentar. Não, mas não tem infraestrutura. Primeiro, se servir para o cara, se no prédio dele, na casa dele, tem onde carregar, avalia. Vale. Se não tem, não avalia. Segundo ponto que é importante, viajo muito. Viaja quanto? 300 quilômetros por dia ou mais? Se for mais, esquece. Não vale. Vai no compra um híbrido, vai em híbrido, outro e tal. Tipo, não, viajo muito. Viajo, vou para Bahia. Quantas Tem vezes? carro que a gente, Uma vez na verdade, vai por pro ano. diesel. Vai Tem pro gente- diesel, vai pro diesel, entendeu? Exatamente. É assim, não tem essa, não dá. Então, o ponto que a gente sempre coloca é todo mundo reclama de infra, mas o cara não tem. Mas eu Traz quem tem aqui, vai. Pergunta se reclama Então, de infra. é isso que eu ia falar. Eu vou entrar num ponto muito interessante. A gente teve o podcast com o Marcos Yajima, que é o dono do Jayco, que ele veio aqui. Né? Quem assistiu aí, quem não assistiu, procura no YouTube ou no Spotify, tá lá. Que ele comenta que ele preparou a casa dele para receber o carro elétrico e o carro híbrido que ele tem. E que zero problema. Eu, na minha casa, não posso ter carregador elétrico em casa. Mas toda vez que eu pego um carro elétrico aqui na redação, eu não tenho problema. Por quê? Eu não tenho em casa, eu carrego só aqui. Exatamente o que eu ia falar. Nós temos a infraestrutura aqui no escritório para carregar o carro. Que eu acho que vale até a observação da evolução, né? Acho que eu e o Fábio, a gente está aqui há mais tempo. A gente Sim. brigamos no começo, porque não tinha carregador aqui no escritório. Tentamos pôr um nosso,
Não conseguimos, Não lembra, deixaram? Fábio? Não deixaram. Briga do síndico, não Aí- sabe. Até Aí- para quem tá vendo entender, a gente tá num condomínio O empresarial. empresarial que E tem vale- vários E escritórios. a observação, aí colocaram dois carregadores lá embaixo, que aí começou a virar briga, porque não tinha carregador para a quantidade de carro. E recentemente implementaram mais 6. Então, São total 8 mas, agora. assim, E ali, eu acho que tem mais 2 colocando lá embaixo novos. É, a eu questão- vi pintarem também. 2 no ou chão. 4 novos a lá embaixo. questão, agora um recado para os síndicos, né, e gestores. Em geral. Não é que teve briga. O síndico viu a oportunidade, porque ele está Sim. ganhando dinheiro. Sim, eles ganham. Entendeu? Vou ampliar, vou ganhar mais. Eu tenho muita vaga aqui. E eu tenho infra. Vou colocar. E ele percebeu a quantidade de carro híbrido e elétrico que tem no prédio inteiro. E agora está sempre cheio. E para finalizar, gostaria de perguntar para você, Perini, para você, quando vocês vão viajar ou o uso normal do carro. O Perini tem esse padrão. Tem o carro, para no posto completa. Nem problema. Põe aí a pódio. Tá, completa, tal. Perini, você roda 20 quilômetros, o que você faz? Na sequência. Rodou seu carro a gasolina ali, pódio, 20 quilômetros, o que você faz? Nada. Você continua usando. Sim. Não é? A galera acha que o carro elétrico é assim. Você Eu tem vou que parar em todo carregar carregador. 400 quilômetros. Rodei 20, putz, carregar. Não, pra Não, esse caramba, cara, pra esse cara Não. tem um vídeo que ele tem que assistir também de novo, que é o 100 a 5 que a gente fez. Não, mas assim, falando agora da vida real. Não, vida real, cara. Carregamos a cada 10 dias ou mais. Ou mais. É o que eu falo. Quem critica carro elétrico é por 2 motivos. Ou é desconhecimento, nunca usou o carro, ou porque é hater. Não tem outro. Você pode até falar assim, não me serve. Cara, quem fala pra mim essa frase, carro elétrico não me serve? Ok, perfeito. É a mesma coisa que você chegar pra mim e falar assim, vamos passar o carnaval no final, o carnaval não, desculpa, o Réveillon na praia? Não me serve. Por quê? É muita gente, pobre. bagunça, barulho, Não, eu acho que tem que loucuragem. experimentar. Tipo, a gente fez uma experiência aqui com o Perini falou assim, eu não gosto de cidra cerezada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu fiz pra merecer isso? Eu fui embora, hein? Eu fui embora. Ai, Não, agora falando sério. Eu acho que é isso. O cara que fala não me serve, ok, mas por que não serve? Se tiver argumento, eu vou achar ok. Bom, eu Agora, acho que tem argumentos reais. Sim. Não tem carregamento em lugar nenhum. Beleza, não dá. Viaja muito. Não dá. Não dá. Entendeu? agora falar que, não, porque é ruim, porque não faz barulho, porque não vibra, desculpa, isso aí não é argumento. E outra, a gente já. Isso é também para quem fala muito nos comentários, do tipo, mas vocês estão em São Paulo, tem carregador pra caramba e tal. Concordo, tem carregador. Aqui em São Paulo tem carregador aonde você quiser. Até no McDonald's tem carregador de carro elétrico. não tem mais, não. Tem, não. Em alguns Em tinham, qual? né? Alguns tinham. Fala Né? aí, Agora não né? tem mais. Não né? tem mais. Mas nós temos, eu, por exemplo, já fiz, como o Fábio falou, a viagem para Minas, que só tinha um carregador e tudo mais. Nós temos o projeto de fazer viagens longas com carros elétricos para a gente provar a estrutura e entender o quão fundo é esse buraco de problema, de recarregador, de perrengue e tudo mais. Mas é o que o Fábio falou, é uma realidade para cada um. Eu viajo muito, pega um híbrido ou diesel. Eu viajo médio, já funciona. Então, tudo depende do seu uso. E o paralelo que eu faço sempre também, para não falar muito também desse assunto, é isso aqui, ó. Você não fica sem bateria no seu telefone, De você se novo? programa. Não, você O se pessoal programa. não gosta cara. que a gente fala de celular. De novo, hein? História Você de se celular. programa, cara. Você se programa para deixar ele carregado. Você tem o seu power bank, você tem a tomada, você tem carregador espalhado pela casa. A mesma coisa com o carro elétrico. Você com o carro elétrico vai se programar. Se você não tem na sua casa, tenha na sua empresa. Se você não tem na sua empresa, saiba onde tem um carregador sempre à disposição, sem fila. E aí a vida segue. É necessidade. Se serve, vale experimentar. O Perini, quando não tinha filho, tinha um Gol 2 portas. Não, eu tenho Hoje Gol que ainda e tem não tenho 12 filhos, ele tem uma van. Entendeu? Então, Não, assim, o Gol é tá lá simples. A necessidade, cara, é simples. Não, eu vejo muita pessoa falar isso e ninguém falava quando tinha crise de combustível, que não tem combustível para vender, tem que abastecer só 50 litros. Cara, a melhor sensação é você colocar o carro lá à noite, de manhã tá 100%. Tá Você fala, 100%. isso aí tá... A não ser quando a Enel derruba a luz, mas aí é outro problema. aí, Aí, E tem cara, gente que usou o carro para eu alimentar a vi, casa. legal. eu vi muita gente Entendeu? usando o carro para alimentar a casa. Então, assim, a gente pode falar de novo?
Tem um amigo nosso que ele estava reclamando que acabou a energia na casa dele. Porque ele veio sem tomar banho. Não, porque na Black Friday ele comprou 50 quilos de filé mignon e tava lá pro churrasco Quem de foi 20 esse anos. cara? Eu não... Um amigo nosso, tá? Você deve conhecer. Tava chorando, vai estragar, quilos. vou perder e tal. Se ele tivesse um carro elétrico, pegava lá o V12, aí né? sim, ó. Ligava na geladeira. Cara, não é geladeira. Não sei, esse cara, eu imagino que deve ser aquelas que tem 3 portas, Sim, sabe? aqueles freezer chique lá, Ô, automático. Léo, qual que é o próximo tema aí, vai? Qual que é o próximo tema? Bom, vamos lá. Vamos para os últimos. Afinal, é o mercado varejo quem mostra quem está comprando carro no Brasil. Por quê? Justamente como o Fábio falou, olha a faixa de R$200.000, a quantidade de lançamentos. Né? Fizemos recentemente o nosso prêmio Best of the Best e na hora de começar a listar os carros para final, né, para desenhar, olhar a quantidade de SUV médio de R$200.000, 200, R$250.000 que foi lançado esse ano. E mais uma vez, as montadoras lançam carro olhando para o que o mercado está comprando. Ou seja, a grande população não tem acesso ao crédito, não tem acesso a taxas ok, não tem acesso a um dinheiro para dar entrada, e quem tem dinheiro está comprando SUV. Como é que vai ser o ano que vem nessa brincadeira? Acho que vai ser igual. Ano que vem tem eleição, É, tudo ano que vem. o único movimento possível é uma queda de juros para aumentar o crédito. E aí você começa a deslocar isso. Mas a gente não tem uma perspectiva aí dessa queda ser acentuada, se tiver, né? Então eu acho que vai ser muito parecido com esse ano, essa questão de volumes, volume de vendas e faixa de preço. Eu concordo e eu vou encarnar Thiago Moreno um pouquinho agora. Puxa, mas que vai ser? Eu acho que em Já foi. ano de eleição, quem mais fica nessa dúvida, nessa incerteza, é classe média e classe média alta. Quem tem que comprar carro mesmo, o cara que está ali na lida trabalhando, o cara que quer trocar o carro dele que ele faz corrida de aplicativo, ele vai ter se planejado para trocar, ele vai fazer lá suas parcelinhas, ou vai pagar a boa parte à vista e financiar o resto, enfim. Esse cara vai continuar comprando. Eu acho que essa incerteza é com carros mais caros. Acho que é o contrário. Eu Acho acho que a grande questão é justamente o carro mais barato. Não. Digo, aumentar, eu acho que não aumenta, mantém estabilizado. Mas diminuir, eu também acho que não. A não ser que a gente tenha uma taxa de juros muito alta, isso aí tudo bem, acho que aí é variação. não vai ter, mas eu acho que justamente a parte baixa é quem pega, né? A gente olha muito a venda dos automóveis no geral e olha alguns carros vendendo, nossa, vende muito, mas tem que lembrar que tem um mercado de locadoras por trás, né? Locadoras e frotas. Então, Para você entender o mercado que está comprando, você olha o varejo, né? Que entre os 10 carros mais vendidos, boa parte são SUVs de ticket médio na faixa de 150 a 200 mil reais, né? Então tem esse cenário de quem tem acesso ao crédito, é o cara que tem ali um acesso ao crédito por 200 mil reais, ou tem um carro de 150, vende, financia 50. Tem então, essa mas movimentação, Esse né? cara pode esperar e falar, deixa eu ver o que vai acontecer para ver se a taxa de juros abaixa ou sobe. Talvez ele não precise trocar o carro naquele momento, ele espera um pouco e aí tem um encolhimento. Agora, quem precisa trocar, quem já se programou para trocar o carro, se a taxa de juros não subir muito ou ficar estabilizada, esse cara troca o carro. Mas tem muita gente, por exemplo, o cara que é empresário, o cara que ele quer esperar para ver o que vai acontecer, para ver se ele desprende do dinheiro ou não. Que é aquela pessoa que talvez não precise trocar de carro naquele momento. Ah, não, eu estou com um carro de 2 anos de uso, com seus 30 mil quilômetros, eu não vou trocar agora, eu vou esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer pós-eleição. Esse é um cara que tem o ticket médio de 200 mil para cima. Agora, quem está ali bom, eu estou sendo repetitivo, mas é o cara que já se planejou para trocar, ele vai olhar e falar, dá para pagar? Tá dentro da parcela? Tá legal? Eu consigo dar entrada? Eu tenho esse crédito? Mas a taxa de juros está um pouquinho alta, mas bom, tudo bem, dá para compensar. Ele vai. Então, eu não acho que vai ter um encolhimento, mas também não vejo um aumento muito grande. O encolhimento maior eu acho que vai ter se a gente tiver uma variação de mercado muito grande. Aí sim. Concorda? sim, ele falou o que eu falei. Só que ele deu uma enrolada. Deu uma enrolada, né? Tá Bom, certo. agora o penúltimo ponto. Tivemos muitos anúncios de investimentos, principalmente das grandes montadoras, né? Chevrolet anunciou, Volkswagen e tudo mais. Uhum.
Só que vale uma observação. Muita coisa 2027 para frente para realmente ver o carro na rua, né? Nesse movimento, são as montadoras grandes também reagindo um pouco às chinesas na velocidade deles, né? Porque a Volkswagen mesmo, vamos ter híbrido, mas já apontando 2027, não 2026. A Chevrolet também ainda não aparentou nada. Então, eu acho que, mais uma vez, os chineses vão ter que ensinar essa turma aí a fazer carro. Cara, é assim, se a gente pensar, né, no que aconteceu, a China era fechada, falou, vocês querem vender carro aqui? Vem. Só que monta uma joint venture para ensinar os chineses. A galera foi lá, falou, meu, esses caras não vão aprender nunca. Os caras aprenderam bem, passaram à frente. E agora, assim, a velocidade de lançamento, de novidade, de tecnologia, de inovação que os chineses trazem, a indústria tradicional não consegue acompanhar. Por isso que vai ser 28, 27, né? Vai demorar. E vai vir novidade nesse tempo que talvez esses carros já vão estar velhos. Sim. Já vão estar defasados. Tinha que acelerar. Foi uma coisa que a gente ouviu do time da Nissan lá no Japão, né? Principalmente o chefe de design. Ele falou, cara, a gente fazia um carro, eram 2 anos para fazer o projeto, congelava, 2 anos para você chegar com o carro na linha de montagem final. Ele falou, na China eu faço em 2 anos ou menos e eu posso mudar a qualquer momento. Não tem congelamento. Então eu vou lançar um mês antes eu posso mudar a cor, a movimentação da Renault Geely é uma que chamou muita atenção. Eu acho que eles já tinham falado isso em outros eventos e ontem, recentemente, a gente teve até mais uma vez eles falando sobre isso. Para 2026 já falaram da produção de carros da Geely no Brasil. 2. E em 2027, um novo carro feito Renault Geely. Ou seja, é um carro que em 2 anos eles vão fazer um carro. É um carro que, em teoria, não existe. O carro não existe, eles vão fazer um carro em 2 anos. Isso é uma coisa que o Fábio falou e foi muito assertivo, né? As montadoras tradicionais, elas têm uma grande morosidade para trocar produto de linha. Ou seja, não é, quando você anuncia investimento, né, como a gente vê aí, sei lá quantos bilhões vai ser investido, isso não é um investimento pontual, né? Não é o que muita gente imagina, que assim, a empresa X vai investir 16 bilhões de reais no Brasil. O cara fala, caramba, em 2027 vai chover dinheiro naquela... Não é assim. É paulatinamente, gradativo, e vai ali colocando dinheiro ao longo dos anos. Esse investimento pode durar 5 ou 10 anos e gasta-se um caminhão de dinheiro para mudar uma linha de montagem, né? Então, isso que vocês estão falando é exatamente... O que vocês estão falando da China é exatamente o oposto que acontece numa marca tradicional. Tá bom, vamos lançar um novo produto, vamos. Tá, mas tem um estoque para vender que a gente já produziu, que a gente precisa queimar esse estoque, e também temos que mudar a linha, fazer um grande investimento na linha, para mudar todo o maquinário, tem que fazer o treinamento do time, que são bastante pessoas na linha, né? Não é robótico o negócio, então não é só virar a chave lá e ter uma produção completamente diferente. Então demora muito tempo para você começar a produzir um carro novo numa fábrica. Por isso até que a gente vê esses carros camuflados rodando por longos períodos na rua, que é um período enquanto está se treinando e está se aprontando a fábrica, eles já estão testando o carro na rua. E a chinesa tem essa velocidade muito rápida. Vira essa chave muito rápido. Então, quando se anuncia o investimento de uma chinesa, é papum. Quando se anuncia uma tradicional, tem esse tempo aí de virar a chave. A gente estava conversando com o Roger Corazza, que é o novo vice-presidente da Almoda e Jayco, e ele estava falando ali para a gente, depois do encontro, né, no bastidor, ele falou, cara, foi impressionante, assim, eu tive o primeiro contato com o CEO global da marca, do Grupo Chery lá, beleza. Só que para você ter um encontro com o CEO global da Volks, ele falou, vem gente fazer vistoria de segurança, não sei o quê, chama não sei quem lá, tal. Cara, ele falou, falei com o CEO, num restaurante, estava ele sozinho, estava o outro vice-presidente, conversamos, me mostrou tudo, tal. Falei para ele um negócio, falei, poxa, a gente tem que ter carro flex aqui, é importante.
Ele falou, o contrato não estava assinado, a gente estava conversando. Passou 2 dias, o CEO global retornou para ele, levamos em consideração o que você falou, concordamos e vamos investir para transformar o motor em flex, esse valor aqui. Então, assim, a velocidade. É outra, Não, é outra coisa. coisa. É outra coisa. É diferente, E cara. tem que ser assim. Se ele falou que tem que ser, ok, vamos levar aqui para o conselho, marcar uma reunião quando tem. Agora em agosto, vamos fazer uma reunião em agosto para deliberar, né, essas questões, entender se o mercado brasileiro merece esse investimento. Então, assim, cara, isso já era. Sabe? Dentro Já disso era. que você está falando, eu tenho muita curiosidade de conhecer uma fábrica chinesa na China de produção de veículos. Ainda bem, né? Muita Porque curiosidade. Não, porque fábrica chinesa na China. aqui no Brasil. É fábrica brasileira de uma marca chinesa. Você entendeu? Não complica. O cara tá lá no Natal dele, ele tá. Eu quero saber disso. Mas eu tenho curiosidade justamente para ver o quão rápido é essa transição e entender o quão humanizada ou o quão mecânica é a produção de veículos. Porque nesses 8 anos de GM, eu pude participar e ver todas as produções nacionais, todas as fábricas. Passei por todas as fábricas de produto no Brasil. Foi expulso de todas. Não, mentira. Passei por todas. E acompanhei e vi que realmente tem muita gente na linha trabalhando. Tem robôs também, mas é muita gente na linha de montagem. Então demora, como eu falei, demora para você fazer treinamento. Eu queria ver como é isso na China, para entender essa diferença de velocidade que eles têm. Como vocês, por exemplo, falaram. Ah, troca a cor do carro. Pá, pum, Então, troca o painel. Troca assim, o painel. a gente- Troca a frente. Eu visitei a fábrica da GWM. Primeiro eu tinha visitado a fábrica da Lifan, Puta, mas também lá aí... atrás. 12 pô, anos. Era assustador. Cara, era. Nossa. Assustador do quê? Não, do assustador dele nunca mais cara, entrou num não, carro da não. marca. Frankenstein lá depois. dentro. Só não, entendeu? Só não. Agora a gente passou na GWM rapidamente. Tem muita gente trabalhando. Tem bastante. Muita automação, mas tem bastante gente. E tem fábrica, que o Jason foi lá na fábrica da Zeekr, que quase não tem ninguém. Então tem de tudo. Né? Qual Sim. que você quer visitar? Eu quero visitar essas que são rápidas em transição de produto. Eu acho que por todas exemplo, são. Eu acho que podia arranjar uma passagem só de ida pra ele. lá. É engraçadinho. Deixa ele lá. É muito engraçadinho ele, né? Deixa lá. É o espírito natalino. Natalino. Manda uma mensagem natalina. Valeu, Natalina. Obrigado. Tem mais um Tem mais um. Tem mais um. Esse eu vou deixar com o CEO para comentar como foi nossa primeira edição do Best of the Best Motor 1 e o que esperaremos de 2026. Por último e não menos importante. Best of the Best, o nosso prêmio. Eu vou explicar rapidamente como foi concebido e a ideia. Né? Nós temos essa premiação em outros países e trouxemos para premiar com base em júri qualificado, que os júris são jornalistas, técnicos que dirigem os carros para avaliar e entender aí quais são as melhores opções em seus respectivos segmentos. Né? Tem pontos para a gente evoluir, talvez melhorar, né, na forma de comunicar e classificar, mas nessa primeira edição foi muito interessante porque a gente viu tudo que a gente testou, mais de 200 carros passaram por aqui, né? Então que a gente teve, se você separar aí, são quantos carros por semana novos, né? Então assim, teve facelift, teve carro novo, teve novas marcas, novas tecnologias, carro a hidrogênio, carro elétrico, enfim, um monte de coisa que a gente dirigiu esse ano. Uma nova tecnologia revelada mundialmente por nós, enfim. Então, separamos, né, fizemos uma primeira validação dos dados, chegamos aos finalistas, e aí um júri, né, de 21 pessoas premiou aí algumas categorias, motos também, e tivemos a premiação em São Paulo, com a presença de toda a indústria lá. Qual é a diferença? Né? Assim, um prêmio tem vários formatos. A gente escolheu ser um formato auditado, uma cédula de votação, todo mundo que votou mandou direto para o auditor. Nenhum de nós teve contato com A gente isso não antes? sabia o resultado final. Isso é bom e é ruim, né? Porque
muita gente pressionando, né? Montadora, liga aqui. E aí, a gente ganhou? Não sei. É para ir no prêmio ou não é? É para ir ou não A gente é? falava, vai. Pô, vou vir da China para ir no seu prêmio? Cara, Vai. né? Não sei. Então tivemos resultados surpreendentes. Nenhum resultado foi de um carro que seria inferior a outro. Sim. Então, assim, você vai olhar, né? Talvez algumas classificações de preço ali que a gente ajusta, mas o resultado foi muito positivo, né? Um apoio assim muito forte da indústria. Vimos a nossa reputação, credibilidade e autoridade ali, sem nenhum patrocínio, nenhuma marca pagou para participar, para aparecer ou para promover o prêmio. Então, e assim, é difícil, hein? A gente teve que fazer tudo aqui, ó. Trabalhei muito, né, nesses dias. Né? Tá bom, vai. O Perini ajudou um pouquinho. Assim, mas teve o processo também de criação até do troféu, né? Que eu tinha pensado num troféu mais simples, um troféu que caía assim. E chegamos no... Um troféu que cai. Eu tô brincando porque assim, foi até isso, cara, para vocês entenderem o trabalho que é. Então, tivemos vários testes de troféus e tal. Chegamos num que foi excelente, né? Todo mundo gostou. Então, tudo pensado, tudo trabalhado, o apoio dos jurados, né? Agradecer a todos que participaram. E no ano que vem temos mais uma edição. Resultados já disponíveis no nosso site. E é isso, né? Tem algum ponto que você gostaria de colocar, senhor Léo, senhor Perini, sobre o prêmio? Olha, foi um prêmio muito legal da gente organizar, porque realmente não é a nossa opinião só, foi a opinião de 20 ou 21? 20? No total são 21 jurados entre redação e convidados. 21 jurados 8 entre redação e o resto tudo convidado. Tudo convidado. Então, é uma oportunidade que a gente consegue entregar de ser um guia de compra. E é uma coisa que eu comentei bastante. As pessoas tinham que olhar não só o vencedor, mas os finalistas. Sim. Porque muitas vezes o vencedor pode não ser aquele que te atende, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Ah, ganhou um carro elétrico, mas o carro elétrico não me atende, eu não quero ter um carro elétrico. Olha para o segundo lugar, olha para o terceiro, olha para os finalistas daquela categoria. Sim. Eu acho que ser um finalista de um prêmio diz muito, né? Ou seja, você está entre os 5 melhores daquela categoria. Principalmente algumas categorias que tinham por baixo 30, 40 carros. 30, 40 carros, que foi super difícil a gente separar. Então, além de tudo, da oportunidade de trabalhar nisso aqui, da gente rever esses carros que passaram pela redação de uma forma mais cuidadosa, eu até diria, de separar por quesitos e você ir marcando na tua planilha de votação e falando, puxa, a vida é mesmo, esse aqui, aquele ali, você rever isso tudo, reler as matérias. Eu, quando fui votar, eu reli matérias nossas para rever esse carro na minha cabeça e falar, puxa, isso aqui, aquilo ali. E a gente entregar justamente isso, né? Não só o prêmio para aquele carro que foi eleito melhor, mas para quem está comprando, olhar e falar, puxa, esse carro é interessante nesse ponto, eles avaliaram isso. Então eu acho que é mais do que uma matéria, né? Para quem, claro, não participa do prêmio, para quem é leitor, para quem é consumidor do nosso conteúdo, é mais um guia de compra, o cara olhar, ver a opinião de 21 pessoas diferentes, com gostos diferentes, com perfis diferentes, de cidades diferentes, porque não são todos os jurados, aliás, não são todos não, os jurados foram espalhados pelo Brasil. Então, você ter esse comparativo e uma eleição direta de ver qual era o melhor entre todos os quesitos e tirar um racional. Então, é interessante, foi uma tarefa bem legal de se fazer. Não é o primeiro prêmio que eu organizo na minha vida, já tive alguns outros de outras entidades. Então, foi bem legal porque juntou aqui o conhecimento de muita gente para a gente chegar nesse fator. E para o ano que vem a gente está separando algumas novidades para o prêmio, a gente quer fazer novas categorias, colocar mais jurados, enfim, não vou dar spoiler porque ainda tem chão pela frente. Tem coisas importantes. Você está sentindo? O quê?
O cheiro do pernil? Cheiro do pernil? Tá pronto, hein? Tá pronto? Aquela batatinha. Eu já vi que o termômetro fez tic, já levantou lá. Não, esse é o peru. É o peru? Você nunca assou nada, pernil né? não tem, né? Nunca assou Ele nada. chega, ele É, chega porque eu tô olhando ele no chega andar lá, de tá baixo pronto, do ele forno. chega lá, tá pronto. Tô olhando gente, pro não andar de baixo esquece. do forno. Pirini, você já foi em alguma festa, algum evento assim que tinha batatinha ao molho? Batatinha ao molho. Não, isso aí não dialoga Batatinha ao molho. com o ambiente frequentado Cebolinha pelo e Perini. conserva também. Ó, aí já é demais. Não, cebolinha e conserva, pô. De bar. Presunto, um parma. Parma nós Ah, comemos. aí já- Nós comemos hoje, inclusive. Não, presunto e aí, Parma. aí começa, né? Começa. Começa. Não, mas eu vou curtir a minha cidra cerezer, que eu ganhei do Fábio, uma tremenda homenagem. Né? Não, mas Ah, e eu queria falar uma coisa antes da gente fechar. eu já sei, que, vou mostrar. que Eu vou mostrar. faltou. Vou mostrar. Faltou. Eu sei que por você vai favor, falar. Eu por vou favor. buscar. Eu queria mandar um abraço, né? Super especial. Primeiro ao Marcelo Furman, que foi o nosso auditor, nosso escritório de advocacia, que auditou o prêmio. Ele recebeu as cédulas de todo mundo votou, entregou para ele, ele fez essa contabilidade, essa auditoria. Então, Marcelo Furman, da Furman Sociedade de Advogados, né, que ajudou a gente a fazer essa auditoria. E também está chegando aqui a Casa Valduga, né, que apoiou muito a gente nesse prêmio, conseguindo entregar esse brinde a todos que participaram do evento, a todos que Literalmente foram. um brinde, né? Um brinde, né? Fazer um brinde a todos que estiveram lá no evento com a gente. Então, quem foi lá assistir o evento ganhou, levou para casa uma belíssima espumante. Essa aqui é uma Brut, é um arte Brut tradicional da Casa Valduga. Harmoniza com o que essa espumante? Olha, ela harmoniza, vai bem com quase tudo, principalmente com doces. Eu acho que vai muito bem com doces. Só não come chocolate porque fica esquisito, mas o resto vai bem, vai muito bem. Com o peru, com o tender, vai bem, vai muito bem, bem geladinha, desce macio e reanima. Não, isso aí é outro. Não usa, cara, não usa. Enfim, não sei se dá tempo de pegar ainda um Casa Valduga aí perto da sua residência, mas... Dá. Pro ano novo, claro. oxe, dá. Isso aí tem aqui em São Paulo, tem no Brasil inteiro, tem representante da Casa Valduga, você encontra também nos mercados. Enfim, um parceiro nosso que prestigiou o prêmio com um belo brinde, e realmente um belo brinde. Mas né? aí, não só espumante, né? O que é a Casa Valduga? Você conhece a Casa Valduga? Conheço um pouquinho a Casa Valduga. Então, o que eles têm ali que você gostaria de recomendar para o nosso telespectador aí que aprecia bons vinhos? A Casa Valduga, ela tem desde geleia Nossa! até o espumante. Então, tudo que você imaginar de uva, cara, eles fazem. Tem o vinagre balsâmico, tem o vinagre de vinho tinto, tem o vinagre, eu não sei se eles descontinuaram, mas tinha um outro vinagre, tem os espumantes, tem a gama de vinhos enorme. Então, pensou em uva, a Casa Valduga está em uma das maiores vinícolas do Brasil. ainda rimou. Deixa eu ver se é o... Perdi. Pensou em uva, Casa Valduga. Se é o Pensou em slogan uva, deles. Casa Valduga. Podia ser o slogan, vou falar com o Eduardo. Mas, enfim, vale a pena conhecer. Eles têm uma visitação muito legal lá. Eles fazem a espumante no método super lá tradicional, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vale a visita. Eles têm pousada também, dá para você ficar hospedado lá dentro. A gente tem que ir lá. Temos que ir lá? Tem que ir lá. Temos que ir lá. O prêmio vai ser lá. Pronto. Maria. Fazer o prêmio lá, uma experiência, imagina, a degustação lá dentro da cave de espumante. Eles têm um castelo. Ninguém vai sair triste. Não vai. Não vai mesmo. Alguns não vão sair. Não vai. E tem o suco de uva que é maravilhoso também. Enfim, tem uma gama de produtos. Entra aí no site deles, veja tudo. Tá me dando até água na boca já. Mas é bem legal. Para quem não conhece, é uma viagem bacana para se fazer, conhecer a Casa Valduga. Estão há muitos anos no Brasil fazendo vinho, champanhe, enfim, toda a gama aí que eu já falei, mas vale a pena visitar. São grandes amigos também, então vale a pena visitar, conhecer os produtos deles. Queimou, hein? Queimou? O pernil queimou. Queimou? Você não tirou? Não. Falei. Então, só 2 recados finais, né? Primeiro, se beber, não dirija. Muito importante. Muito bem, Não Léo. bebemos. Não bebemos. Ainda. Aí. E outra, fique ligado no programa da semana que vem, que falaremos sobre as novidades para 2026, o que esperar do próximo Mas ano. a gente vai ter que trabalhar semana que vem? Puxa vida. Você que falou pra gente trabalhar. Cara. Não, eu tô naquele grupo lá. Do que não trabalha. É. Tá bom.
Mas fiquem espertos, um bom Natal a Fiquem todos. espertos. Fiquem espertos O aí. que é isso? É o Aproveitem Batman dando disso. O cara fica dicas? esperto pra quando entrar no ar, ué. Ó, Ano fique que vem. esperto, hein? Fique Fique esperto, hein? Chato, velho. Bom, então fiquem de olho aí. Bom Natal e eu vejo vocês na próxima Não, semana. peraí, curte, compartilha. Cadê Então faz Léo? você, ué. Não, você tem tá que enchendo fazer. o saco, então você O cara faz, já tá no ué. Natal ali, Já, ó. velho. aquela Teu família, coisa. quero ir embora. Não, mas pessoal, obrigado aí por esse ano. Ainda não acabou o ano, tem mais alguns dias aí. Vocês estão vendo esse podcast aí no dia 24 ou 25? Isso é 24. 24. Hoje é véspera de Natal. Vocês estão vendo aí que dia? Hoje é véspera de Natal. cara. Hoje? É hoje. Oh, meu Deus. Vou dar o pino Cara. seu. Nossa, seu pino. Então, aproveitem aí com a família de vocês. Curtam e compartilham. A gente faz esse conteúdo para vocês. E esse ano foi um ano muito legal. Tivemos o nosso prêmio, tivemos muitos testes, muitas aventuras, A gente já falou muitas do desventuras. Tô fazendo um recap aqui. Mas muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam e compartilham. Segue o canal, toca o sininho, Nossa. faz o joia, enfim, toda aquela coisa que Não, vocês peraí, já e a tão- rede social? Fala da rede social também. Não, curte lá o Instagram, Motor1, arroba Motor1 Brasil, vai lá e curte também. Manda Dê pra todo esse mundo. presente de Natal para o Perini. Dê esse presente de Natal para mim. É isso aí. Podia ser um superchat de R$100 também? Pode ser. Pode ser. Fica à vontade. Fica à Gente. vontade. Até semana que vem.